Será que tem alguém ali? Tu acha que tem alguém olhando? Será? Será que tem alguém olhando? Ei, tem alguém aí? Opa! Ei, chegou! Beleza! Turma do 9º ano, abraço pra você, querido. Dá um abraço neles lá. Abraço, ei. Esse é meu amigo, meu companheiro aqui. Nós estamos aqui se divertindo. Espero que vocês se divirtam com essa videoaula de geografia hoje. Vai ser sensacional. Nós continuamos com o conteúdo. Dá um oi para eles ali, oi, beleza? Ele vai dar uma descansada aqui, ele é meu companheiro, ele me ajuda a chegar até aqui. Nós estamos diretamente do Colégio de Vocação, certo? Dá uma descansada ali, dá? Beleza, descansa. Ô querido, tudo bem com você? Fazendo a sua parte, se cuidando? Ó, tô usando máscara, mas tá só eu aqui. Tem gente me filmando lá, mas eu tô aqui sozinho, então vou tirar a máscara para você ver esse rosto. Eita, que coisa complicada. O meu rostinho bonitinho, fiz a barba, só para vir aqui dar uma aula para você, sensacional. E não esqueça, você é do Colégio de Vocação, e quem tem vocação tem futuro, beleza? Ei, quero te dar 10 segundos, 1, 2, 3, fechou, parou, terminou, 10 segundos. Vai lá abrir a tua apostila 1, vamos encerrar o conteúdo, galera, vamos encerrar o conteúdo. Olha só o assunto de hoje, demografia, demografia. Ei, silêncio aí, demografia. Bora, então vamos lá, uma aula sensacional para você hoje sobre demografia. Hoje nós vamos aprender demografia da onde? Nós vamos aprender demografia da Europa, Ásia e Oceania, certo? Como que nós vamos fazer? Nós vamos ver toda a apostila, conteúdo não, você vai pegar a sua apostila, você vai pegar o seu material e a partir da página 23, você vai em casa depois dando uma olhada, vai em casa dando uma folhada, vai em casa lendo, e qualquer dúvida que você tiver, você vai mandar para o meu e-mail. Meu e-mail é o quê? O e-mail que você já sabe, certo? Ah, meu querido, você sabe qual é? Você sabe, geografiavocação@gmail.com. Beleza? Bora lá! Demografia, Europa, Ásia e Oceania. Primeira coisa, eu tenho que saber sobre o que eu estou falando. O que é demografia? O que é demografia? Então vamos lá, vamos entender aqui. Primeira coisa, ela é uma ciência que faz parte da área da geografia, que também é uma ciência, e nós juntando a ciência da geografia com a questão da demografia, nós começamos a estudar as características das regiões ou das populações ou até mesmo das nações. Por isso, nós temos que entender o quê? O que é demografia? Demografia, vamos lá! Olha que chique, hoje eu tenho até laser aqui, galera, laser, mas isso aqui não é para colocar no olho da galera sim, isso aqui não é para colocar no olho da galera, isso aqui é para utilizar aqui, certo? Vamos parar de brincar em sala, faz favor? Estou só brincando para não perder o costume. Bora! Demografia, você sabe o que é? É a ciência que estuda a dinâmica populacional humana por meio de estatísticas que utilizam como critérios religião, educação, etnia e outros critérios que são influenciados por fatores como taxa de natalidade, fecundidade e imigrações. Por isso que eu falei que a gente aprende sobre povos, nações, porque tudo isso vai trazer a característica das nações, dos povos e regiões onde moram. Quando a gente começa a entender sobre religião, educação, quando a gente começa a entender se nascem mais pessoas, se morrem mais pessoas, por isso a gente vai tendo uma característica de cada região, de cada nação, de cada país, ou até mesmo da cidade onde você mora. Bora lá! Então, vamos falar da demografia da Europa. Eu fiz pequenos resumos aqui, vocês viram que é pequeno resumo, de cada um desses continentes que a gente está vendo através do material positivo. Está tudo muito bem explicado aí no seu livro material positivo. Então eu trouxe aqui um pequeno resumo de dados que vão ser importantes você saber, porque nós estamos estudando demografia da Europa, demografia da Ásia e demografia da Oceania, certo?
Bora lá? Então, Europa, o que eu posso apontar? Eu trouxe 3 pontos fundamentais da Europa. Embora lá, então, o velho continente, como a Europa é também conhecida, possui uma população estimada de 750 milhões de habitantes. Número elevado se considerar que a extensão territorial é relativamente limitada, o que significa que é bastante povoada, com uma densidade demográfica de 72 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente sabe que quando a gente fala em povoado ou populoso, tem diferente. A Europa, ela é povoada, porque o número de habitantes por quilômetro quadrado é um número bastante grande. Exemplo, o Brasil é um país populoso, que tem bastante população, mas se nós pegar a demografia do Brasil por quilômetros quadrados, chega a dar 22 pessoas por quilômetro quadrado. Então, o Brasil tem um território muito grande, e se nós dividir toda a população brasileira no nosso território, vai dar 22 pessoas por quilômetro quadrado, certo? A partir de 70 pessoas por quilômetro quadrado, já é considerado um país povoado, quer dizer, o continente pode ser pequeno, com uma grande população. Exemplo, o Brasil não é um continente, mas tem o tamanho de um continente. Porém, se nós pegar todos os brasileiros e dividir por metro quadrado, o Brasil ainda vai ficar com 22, 23 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso que a gente chama o Brasil populoso e não povoado. Povoado é uma região com uma densidade demográfica muito grande. Exemplo da Europa. Continuando. A população europeia é constituída por diversos grupos étnicos, com destaque para anglo-saxões, escandinavos, eslavos, germânicos e latinos. A gente pode entender um pouquinho esse tipo de questões étnicas pelas origens das línguas, certo? Então, se a gente pegar aqui latinos, a nossa língua é origem latina. Geralmente são países que têm a sua formação linguística pelo latim. A mesma coisa anglo-saxônicos, mesma coisa germânicos, apesar que o anglo-saxônico tem uma influência muito grande no alemão. Nós podemos ter como, por exemplo, uma língua de origem anglo-saxônica, o inglês, correto? Bora lá! Um dado importante e que é esmagadora, a maioria da população é constituída por brancos. Então, a gente já vê que a Europa ela tem esse padrão, A cor da pele dos europeus geralmente é branco, por questões características da região e da formação étnica desse continente. Outro aspecto importante da Europa: a população está irregularmente distribuída no território continental, informação explicada pelo fato de haver áreas europeias intensamente povoadas, quer dizer, uma densidade demográfica muito grande, muitas pessoas vivendo naquele lugar, com densidade demográfica acima de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Então, há partes na Europa, países na Europa que chegam a ter 300 habitantes por quilômetro quadrado. Eu sempre faço a referência ao Brasil, para a gente entender. O Brasil tem 22 pessoas por quilômetro quadrado. E tem países na Europa que tem 300, imagina. É um número muito diferente. Enquanto que em outras há verdadeiros vazios demográficos com densidade inferior de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, veja, é um continente que não tem, digamos assim, uma forma regular de distribuição de habitantes. Enquanto eu tenho lugares com muita gente morando por quilômetro quadrado, eu também tenho outros lugares que chega a ter uma pessoa por quilômetro quadrado. Bora lá, vamos falar agora, olhando no mapa aqui, então, para a gente poder entender a questão da Europa. Veja, não sei se você está conseguindo observar aqui o mapa, as cores. Eu tenho amarelo queimado e vou sucessivamente mudando as cores, marrom, mais esbranquiçado. Eu não sei se você vai conseguir definir aí. Mais um exemplo, eu quero dar exemplos para vocês. Eu tenho aqui distribuição da população da Europa: 50 habitantes por quilômetro quadrado, de 50 a 100, de 100 a 150, de 150 a 300, de 300 a 1000 e 1000 habitantes sem dados. Enfim, vamos pegar aqui peculiaridades. Nós temos aqui regiões de 1000 habitantes por quilômetro quadrado. Olha só, nós temos aqui na Europa, olha, nós temos aqui a visualização de algumas regiões que a gente
tem mais de 1.000 habitantes por um quadrado. Aqui nós podemos ver a Itália, bem conhecida por causa do formato da bola, então veja que tem na própria Itália aqui. E depois nós temos algumas regiões mais aqui na Europa Central, tá? Na Europa setentrional, mais ao norte, e a Europa meridional, mais ao sul. Tá? Então a gente pode ver aqui pelos dados, depois você pode conferir, eu vou deixar no material de apoio, fica melhor de você visualizar. Eu só estou passando aqui para você entender. Então cada cor mais escura vai representando o aumento de população por quilômetro quadrado. Tem o amarelinho mais fraco até o marrom mais forte, e você vai visualizando aqui o quanto é irregular a distribuição da Europa. E chega a ter lugares com 50 habitantes por quadrado, a gente pode ver bem aqui, ó, nessa parte central aqui, tá? O que dá uma diferença nessa parte mais aqui ao meio entre, digamos, a Itália, subindo para a Europa setentrional, indo em direção ao Reino Unido. Tá? Então percebe-se que realmente é irregular, não é uma forma tão regular de distribuição. Para isso nós vamos agora passar para a Ásia. Eu quero ser um pouco mais dinâmico, você tem todo esse conteúdo, toda essa formação bem explicada no seu livro Material Positivo. Ásia, vamos lá, 3 pontos também. A Ásia é o maior continente do planeta, ocupando um terço das áreas imersas e o mais populoso, com 60% da população mundial em seus territórios. Veja, 60% da população mundial está no território da Ásia. A população da Ásia está concentrada no litoral, vou colocar aqui, ó, no litoral do sul e no extremo oriente, mais precisamente nos litorais chinês, indiano e japonês. São os países com maior população praticamente mundial. A China é o país mais populoso do mundo. Então, se nós também é irregular, se a gente pegar as características da China, a gente vai ver que tem lugares que tem muitos habitantes por quadrado e outros lugares que não tem tanto. Bora! Existe também uma grande disparidade nas condições de vida da população asiática, por consequência das desigualdades socioeconômicas entre os países. Enquanto o Japão e a Coreia do Sul têm baixíssimas taxas de mortalidade infantil e ótimos índices de expectativa de vida e renda per capita, países como Afeganistão, Bangladesh estão entre os países mais pobres do mundo. Então há uma oscilação na Ásia. Enquanto nós temos exemplos de países na questão de expectativa de vida, de trato com a sua população, nascimento, cuidado, saúde, saneamento básico, tudo isso. Aí vai envolver o IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, que nós vamos ter o IDH desses países como o Japão, como a Coreia do Sul, muito bem desenvolvido. E nós temos outros exemplos no próprio continente asiático de países que não conseguem atingir um índice bom. Então veja também que é irregular no território asiático. Mais uma característica: as principais religiões professadas na Ásia, eu achei importante citar para vocês aqui as religiões da Ásia, porque se tornando um país, se tornando um território tão grande, expansivo, a gente vai ter muita coisa aqui, muita diversidade de questões religiosas. E o que me chama a atenção são aqui, ó, budismo no Extremo Oriente, hinduísmo na Índia e islamismo no Oriente Médio e centro da Ásia. Tá? Então olha só, nós temos o budismo no extremo oriente da Ásia, o hinduísmo na Índia e o islamismo no Oriente e no centro da Ásia. Então é importante, se você quiser copiar isso no seu caderno, eu vou deixar no material de apoio do Positivo On, porque isso aqui é conteúdo que futuramente você vai fazer alguma prova, você vai fazer algum concurso, até mesmo futuramente você fazer um vestibular, você vai precisar ter uma noção de religiões da Ásia, principalmente da Ásia. As principais línguas faladas são o inglês, o hindi na Índia, o mandarim na China, né, que hoje você sabe que depois do inglês o mandarim está sendo a língua mais pedida, né, a língua que mais está pessoas buscando para aprender, né, por causa da expansão econômica da China. E falando em China, né, gente, não tem como não lembrar do coronavírus, né? Então temos que ter cuidado. Então, o japonês no Japão, o árabe no Oriente Médio. Então são as principais línguas. Também importantíssimo, essas duas partes aqui são importantíssimas, tá bom, queridos? Essas duas partes aqui são importantíssimas você gravar aí. Lembra, eu estou dando aqui de uma forma mais compacta para você. Você tem um material positivo aí na sua apostila. Complete com esses slides. Esses slides estão baseados no teu material positivo, é importante para você fazer o seu estudo. Bora lá então? Então nós temos aqui também
a questão demográfica da China. Nós temos aqui menos de 1 a 10, de 10 a 50, 50 a 200, mais de 200. Aí coloquei ali um dado menor, esse mais de 200 pode ser 1000 pessoas por quilômetro quadrado. Também, se a gente pegar o território aqui, nós temos a China, a Índia, né? Nós temos aqui Filipinas, nós temos o Japão. Então, só para vocês terem uma ideia, olha só, mais de 200, isso quer dizer, pode chegar até 1000 pessoas. Você vê o Japão aqui, essa pequena ilha aqui, olha a densidade demográfica do Japão. O Japão tem mais de 200, o último dado parece que tinha 350 habitantes por quilômetro quadrado do Japão. Você vai pegar a China, olha como a China não é uniforme. Olha como a China não é uniforme. Nós temos aqui vazios demográficos, esses amarelos aqui são vazios demográficos, e depois nós temos aqui mais de 200 pessoas por quilômetro quadrado, quer dizer, isso é muita pessoa. Isso aqui pode chegar até 1000 pessoas por quilômetro quadrado, tá? Então você percebe que a China também ela é irregular em relação a isso. Temos a Índia aqui também, temos alguns vazios demográficos na Índia, menos que na China. A China até porque tem território da China que é quase inabitável por causa do clima, é muito hostil, então por isso nós temos essa peculiaridade em relação a isso. Esse material também você pode acessar também depois no material de apoio, material positivo. Bora! Já está acabando meu tempo. Oceania, países oceânicos. A Oceania, ela é praticamente um território de um país só, né? Em imensidão de território que é a Austrália. Vamos entender então a Oceania. Citei 3 pontos importantes aqui. A Oceania é um continente menos povoado. A gente viu que a Ásia é o mais povoado, mas a Oceania é o menos povoado do planeta, com densidade populacional de 5 habitantes por quilômetro quadrado, então uma densidade baixa, menos de 1% da população mundial habita no continente, praticamente a metade dos seus aproximadamente 36,5 milhões de habitantes vive na costa sudeste da Austrália. Eu falei, a Austrália é o destaque desse continente. Em países como a Austrália e Nova Zelândia, que é outro país que se destaca também, porque por causa da produção econômica, Nova Zelândia se destaca também, e depois talvez o país com maior parte de território, né, territórios na Oceania, digamos os limites territoriais, né? Pelo menos habitantes descendentes da Europa, europeus. A gente sabe que a Oceania foi povoada, né? Ou melhor, foram muitos migrantes europeus para a Oceania, principalmente britânicos, né? A população nativa representada pelos aborígenes australianos, os maoris, os neozelandeses, foi praticamente dizimada, né? Aqui eu li um pouco atravessado. O que aconteceu? Quando a Oceania foi descoberta, vamos dizer assim, um novíssimo continente, como a gente chama a Oceania, os colonizadores foram para lá, e como aconteceu no Brasil, também foram dizimando a população nativa. Hoje há uma pequena parte dessa população. Nós fizemos um trabalho, vocês fizeram um trabalho em sala de aula falando sobre essa população. Vamos lá, e a última parte. A Oceania é formada por 14 países que ocupam uma área de 8.526.462 quilômetros quadrados. A densidade demográfica obtida por meio da divisão da população total pela área é de aproximadamente 4,3 habitantes por quilômetro quadrado. Você vê a diferença que tem de uma região a outra. Tá? Vejam o quanto um país é populoso e povoado. Não esqueça, populoso, país com muita população, povoado, região com muitas pessoas por quilômetro quadrado. Tem diferença. Quilômetro quadrado. Portanto, o continente é pouco povoado. Beleza? Vamos lá. Vamos entender então a Oceania aqui também por questões de pessoas por quilômetro quadrado. Nós temos zonas desabitadas, tá? Na Oceania. Nós temos menos de 2 pessoas, de 2 a 25, de 25 a 50, mais 50, e aí praticamente a Oceania não tem uma densidade tão grande em alguns na sua parte. Geralmente, a população da Oceania, ela está aqui, ó, como a gente está vendo o território australiano aqui, principalmente, tá? A gente tem nas extremidades, na parte litorânea, tá? Na parte litorânea da Austrália. Por que eu peguei a Austrália? Porque a Austrália praticamente é todo o continente da Oceania. Então nós temos aqui Sydney, né? Que é um lugar muito povoado, é um lugar que até inclusive questões turísticas. Então pode ver, nós temos vazios demográficos dentro da Oceania também, tá? Dentro da Austrália, vamos passar assim, vazios onde não tem pessoas habitando, não tem também muito por causa do clima, muito por causa do território hostil. E geralmente a grande população
da Austrália, que representa praticamente todo o território da Oceania, está nas extremidades, na parte litorânea, pode perceber. Tá? Também você vai poder visualizar aí através do material positivo. Certo, galera? Falamos de demografia, resumidamente, Europa, falamos de demografia, resumidamente, Ásia, e falamos de demografia, Oceania, resumidamente aqui. E tem os mapas para você contextualizar e dar uma olhada aí. Para isso, eu trouxe aqui um comparativo de demografia entre os continentes. Claro que aqui vai aparecer uma América, não faz mal, tudo é para aprendizado, mas hoje nós estamos estudando Ásia, Europa e Oceania. Vamos lá, na média, tá? Isso aqui são dados de 2012, se não me engano, são dados de 2012 por o continente, para você entender mais ou menos como se apresenta no mundo os continentes por questão de demografia, tá? Vamos supor, eu vou pegar a demografia da Europa, a demografia da Oceania, da América e Oceania, e vou fazer um comparativo. Nós temos aqui de 0 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então vamos lá, nós temos a Oceania com 4,32 pessoas por quilômetro quadrado, tá? A gente vê aqui a barrinha um pouquinho, esse aqui é um gráfico em barras, nós fizemos gráficos em barras, lembra? Fizemos barras verticais e barras horizontais, esse aqui é um gráfico de barras horizontais, e como eu ensinei vocês no gráfico, primeiro o gráfico tem o que? Um título, né? Então o nosso título é comparativo da densidade demográfica dos continentes. Então, depois eu vou ler o que é o dado, aqui estão os continentes, e aqui eu vou ver os números que vão dar informação da quantidade. Então, eu já estou lendo o meu gráfico, aproveitando, relembrando aquela aula de leitura e de fazer gráficos. Tá? Não olha o gráfico, que é isso aqui, eu não sei o que é. Eu já sabe. Gráfico de barras, certo? Na horizontal. Primeiro eu vou ler o título, densidade demográfica, entre continentes. Então está aqui os continentes, está aqui o número, e agora eu vou ter que acompanhar as barrinhas para ver a quantidade. E aqui está a informação, né, em marronzinho, habitantes por quilômetro quadrado. Beleza? Vamos lá então. Oceania, 4,32 metros quadrados. 4,32 metros quadrados é bom. 4,32 pessoas por metro quadrado. América, 22,55 pessoas por metro quadrado. África, 35 pessoas,25 metros quadrados. Europa, 73,9 pessoas por quilômetro quadrado. E a grande campeã, Ásia, com 94,83 pessoas por metro quadrado, 100 pessoas por metro quadrado. Como é que é feito isso? Pega todo o tamanho do território e você divide por o número de pessoas que habitam naquele lugar. Você vai ter esse número aqui e saber a densidade demográfica, correto? Então isso aqui é um dado importante, também você pode conferir. Para isso, eu vou deixar aqui algo para você agora se entreter em casa, certo? A gente sabe que muitas vezes a gente está tendo a videoaula aqui e acaba fugindo um pouquinho, né, as tarefas e coisas. Eu quero deixar uma tarefa para você cumprir, para você fazer aí na sua casa. Você vai pegar aí na sua casa e vai mandar para o meu e-mail, né? O meu e-mail é geografiavocação@gmail.com. Você vai buscar informações da religião da Ásia, Europa e Oceania, quais tipos de religiões se encontram nesses continentes, e você vai ver também a taxa de natalidade e mortalidade, tá, desses continentes, Ásia, Europa e Oceania, que são os continentes que a gente está visualizando, beleza? Então, preste atenção, você vai mandar, você pode fazer pelo Word e mandar para o meu endereço eletrônico, geografiavocação@gmail.com. Aí você vai ver que tipo de religiões tem na África, que tipo de religiões tem na Europa e que tipo de religiões você tem na Oceania. E aí você vai montar uma tabela, tá? Pode ser por gráfico, da forma daqueles gráficos que a gente aprendeu, como a gente fez, e você vai montar qual dos continentes tem mais natalidade e mais mortalidade de pessoas. Você pode fazer no Word
e mandar para o meu endereço eletrônico. Ou então faça no seu caderno, tira uma foto e mande para mim. Tá bom, querido? Eu estou acabando a minha aula. Foi uma satisfação ter estado com você aqui nesse lugar. Eu creio que você aprendeu muito. Peço perdão se não foi tudo aquilo que você esperava, mas foi o que deu para esse momento. Aí, para você, eu estou muito feliz de estar aqui junto contigo, entrando na sua casa através da Silvio. Mas breve nós estaremos aqui no ano participando de uma aula presencial, que vai ser bacana. Mas para isso, eu quero que você se proteja, se cuide, para que nós possamos vencer essa batalha rapidamente e nos encontrar. Turma de formando. Querido, um abraço para você. Só um pouquinho, tem alguém querendo dar um tchau para vocês aqui? Ei, beleza, ei, dá um tchau para eles lá. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Ei, se cuide, se proteja, lava as mãos, porque eu tenho certeza que isso é só um tempo, e depois desse tempo virão coisas melhores. Um abraço do professor.